Seja bem-vindo a mais um programa Um Novo Olhar. Aqui queremos compartilhar com você cada história de superação. A essas histórias pode nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Na reflexão de hoje eu convido você a meditar junto comigo sobre o combate da guerra do dia a dia. Muitas vezes estamos atolados em dificuldades, depressões, tristezas, e dentro a essas dificuldades nós focamos somente em vencer. Esquecemos que nela o Senhor nos acompanha. É essa comunhão no momento de dificuldade que precisamos nos apegar. É onde os laços com Cristo se estreitam. Nos aproximamos mais desse Deus que nos ama e é caridoso com cada um de nós. Pense bem nisso. Eu convido a você que no momento final do nosso programa, você coloque a sua água próxima à TV ou ao monitor do seu computador. Eu estarei junto com você orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. Agora, acompanhe a nossa entrevista. Almério, seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça sempre. Muito obrigado, amém. Eu queria que você começasse nos falando um pouquinho sobre sua família, de onde você veio, onde você nasceu. Eu nasci em São Paulo. Minha irmã e meu irmão mais velho, morávamos em São Paulo. E quando eu fiz 3 anos, mudamos para Cotia. Depois minha mãe teve mais 6 filhos, nós somos em 9. Moramos em Cotia, no Jardim Pioneiro, desde 61. Tá, e como é que foi essa criação, pai, mãe, como foi essa sua convivência? Minha convivência com minha mãe sempre foi ótima. A minha mãe era muito carinhosa, muito amorosa. Ela sempre valorizou o coletivo. Nosso quintal era grande, então vinha muita criança brincar no nosso quintal, tinha muita fruta. E ela fazia café para todo mundo, ela fazia almoço para todo mundo, a gente comia tudo junto. Eu aprendi a valorizar o coletivo por causa dela. E ela era muito amorosa, sempre muito carinhosa. Com meu pai, eu tive um relacionamento muito bom até os 15 anos. Depois, eu queria jogar futebol, tive uma chance e ele não deixou. Aí, nossa relação ficou muito ruim, eu fiquei revoltado. Tá, e essa relação ruim com seu pai foi por esse motivo? Você queria jogar bola, ele não deixou, e como é que se tornou essa convivência sua com ele? Se tornou uma convivência muito ruim, porque ele era meu herói, ele era policial, e eu era grudado nele. Meu pai estando em casa sábado, domingo, feriado, férias, eu não largava dele. Ele estava mexendo no quintal, eu estava com ele. Ele estava mexendo nos carros velhos, que era um hobby dele, ele montava e desmontava, eu estava com ele. Ele estava conversando com os amigos dele, com meus tios, eu também estava junto com ele. Então, e assim, por ele ser policial, para mim ele era o meu herói, sabe? Então, quando houve esse rompimento, foi muito forte, foi muito traumático para mim. Entendi. E questão de estudo na família, vocês tiveram essa oportunidade, estudaram, como é que era? Seus pais cobrava isso de vocês? Sim, meu pai nem tanto, mas minha mãe, assim, ela incentivava muito. Ela era analfabeta, mas muito inteligente, tanto ela como minha avó. Mas ela incentivava muito a gente a estudar. E em casa, a maioria de nós sempre fomos bons alunos. Eu, até ter esse problema de querer jogar futebol e meu pai não deixar, eu era um ótimo aluno. Embora eu não tivesse questão de tirar notas altas, porque eu gostava muito de futebol. Mas eu era um bom aluno. Entendi. E me fala o que aconteceu na sua vida por você estar aqui compartilhando conosco. Foi a questão da dependência química. Quando meu pai não deixou eu jogar futebol, eu fiquei muito triste, comecei a cabular a aula. E aí eu tentei 2 vezes fazer o teste num clube aqui da capital. Na primeira vez, naquela época era a peneira que eles falavam. Aí eu fiquei no banco, fui o último a ser chamado. O técnico já ia parar o treino, aí o auxiliar dele falou, tem mais um. Aí ele falou assim, então entra aí, neguinho. Aquilo não gostei, porque meu nome estava lá e todo mundo foi chamado pelo nome. Aí eu falei, entra onde? Eu falei, entra em qualquer lugar aí. Aí numa segunda vez eu fui lá também, escondido do meu pai. Isso com 15 anos? 15 anos. Com 15 anos. Sem conhecer São Paulo, sem conhecer nada. Fui perguntando. Sim.
Aí, na segunda vez eu fui, mas aí eu não treinei, porque eu estava esperando ele em frente à entrada do portão amador, dos amadores, e veio um senhor preto, com camisa, com roupa de comissão técnica, e um menino, assim, com aparência de oriental, com roupa de goleiro. Aí eu perguntei para o senhor, ele falou assim, ó, não vai dar mais, que a sua idade de infantil já está estourando, você tem que fazer inscrição, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu já fiquei triste e fui saindo, aí quando o menino pegou e comentou, ele parece mais um trombadinha do que um jogador de futebol. E isso quase que acaba com a minha vida. Entendi. E aí, com isso, com todo esse seu processo de frustração por causa do futebol, você começou a entrar na dependência química? Foi. Com 15 anos? Não. Não? Segundo minhas terapeutas, que muito depois me falaram, foi nesse momento que começou a minha depressão, só que eu não soube. Então você iniciou com a depressão primeiro? Mas eu não sabia, eu só fui descobrir aos 37 anos, quando eu parei com a dependência química. Sim. Só é importante ressaltar que nesse dia, quando o menino falou isso, eu andei um pouco e entrei num tubo bem grande, que estava ali perto da rua, chorei muito, e falei que é o seguinte, que eu não ia ser nada, que eu não ia estudar, que eu não ia trabalhar. E infelizmente isso, às vezes até hoje, me atrapalha um pouco. Entendi. Essa afirmação que você fez para si mesmo, né? E com que idade a dependência química entrou na sua vida e de que forma? Eu comecei a beber. Comecei a trabalhar, parei de estudar. Aí no ano seguinte eu comecei a trabalhar. E aí tinham dois amigos do mesmo lugar que a gente trabalhava no mesmo lugar. Morava no mesmo lugar e trabalhava no mesmo lugar. E um deles, apesar de ser novo, já bebia. Aí eu experimento um pouco, eu achei ruim, não sei o quê, mas foi aí que eu comecei. E depois aí no bar, depois do jogo, foi aí que eu comecei a beber. Nos bailes, naquela época tinha muito bailinho. Aí bebe uma coisinha, bebe outra. Seus pais começaram a enxergar essa sua entrada ao alcoolismo de que forma? Com muita tristeza, porque meu pai tinha sido alcoólatra. Quando eu tinha 6 anos e pouco é que ele parou e nunca mais voltou. Ele passou a frequentar uma igreja evangélica e parou de beber. Então, o alcoolismo na minha casa era uma coisa que... Eu tinha tios que tinham esse problema. Só que eles só foram perceber, assim, a partir das primeiras vezes que eu comecei a chegar bêbado em casa, né? Que não foi exatamente no começo. Foi lá para os 19 anos, 20 anos que eu comecei frequentemente a chegar em casa bêbado. Tá. E dentro da dependência química, o álcool era o único na sua vida ou veio aparecer outras dependências? Apareceram sim. Eu comecei a beber com 16 anos, com 19, logo que eu fiz 19, eu comecei a fumar maconha. E gostei muito, para falar a verdade, eu era apaixonado pela maconha. E não achava que ela não trazia problema para mim. Depois, quando eu estava com... Eu não lembro que idade, quando eu fui internado a primeira vez, em 83, no servidor público, eu passei a ser tratado com calmantes. Aí eu passei a beber, fumar maconha e tomar calmantes. Entendi. E logo em seguida, na internação, eu aprendi que existiam estimulantes, que moderador de apetite era estimulante, passei a usar as 4. Entendi. E isso ainda você não tinha uma certeza que você estava em depressão, né? Que você veio falar que foi entender essa depressão lá na frente nas terapias, né? Não tinha a menor ideia. E sofri muito porque assim, minha família também não sabia. Aliás, a maioria das pessoas não sabiam daquela época, né? Então assim, eu não gostava de trabalhar, eu entrava no trabalho, eu saía, sabe, dava na cabeça, eu saía. Eu passei em vários lugares, assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu dormia muito durante o dia. Aí achavam que eu era vagabundo, que eu era preguiçoso. Compreendi. Eu estou gostando demais a sua história, como você vem apresentar a nós, mas infelizmente eu preciso dar uma pausa e irmos para um pequeno intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Hoje estamos com a presença do Almério, onde ele está compartilhando a sua história de como ele venceu a batalha com a dependência química. Você compartilhou conosco de como você chegou e quais estavam introduzidas na sua vida. Me fala um pouquinho quem e em que momento
você conseguiu lutar para sair dessa situação? Eu comecei a lutar a partir da primeira internação, em 83. Foram 12 internações. 12? Sim. Sua família que te levou, você que pediu? Minha família que me levava, eu era servidor público estadual na época, trabalhava em uma escola lá em Cotia, e minha família que levava, mas assim, eu sabia que eu precisava ser internado, que eu intoxicava muito mesmo. Entendi. Voltando um pouquinho desse seu momento, eu queria que você me falasse um pouco das pessoas. Como elas nesse momento de dependência química, como elas te olhavam e esse olhar, o que te introduzia dentro de você? A maioria, acho que todos, para falar a verdade, que eu conhecia, tanto amigos, amigas, parentes, falavam para mim sair da dependência química porque eu era inteligente. Só que eu não acreditava, eu achava que aquilo era eles estavam com dó de mim. E uma coisa que sempre me perturbou muito é que as pessoas às vezes falavam, as pessoas não, algumas pessoas falavam assim, é só você ter força de vontade. Isso me irritava muito, porque falar é só, dá a impressão que é a coisa fácil. E não é extremamente difícil. Isso me irritava muito, porque eu me sentia mais fraco quando a pessoa falava é só e eu não conseguia sair. Tá. Eu não vou nem falar mandar um recado, mas fala para as pessoas que estão nos assistindo, para um dependente químico, você está numa situação que não é fácil você sair, não é fácil você caminhar para lutar contra tudo isso. O que seria melhor nesse momento de dificuldade, as pessoas olharem, de que forma a pessoa deveria olhar para você? O que você acha que a pessoa poderia te ajudar nisso? Era ter mais informações sobre a dependência química, porque existe muito mito, existe muito preconceito sobre a dependência química. A bebida alcoólica, por exemplo, é uma das drogas mais terríveis que existe, mas ela é aceita pela sociedade, tão aceita, que ela chega a patrocinar programas de esportes. Então, a pessoa que é dependente de bebida alcoólica, ela é chamada de vagabundo, de cachaceiro, sem vergonha, e não é verdade. A pessoa tem que procurar informação, principalmente a família, deveria ter sido todo mundo, principalmente o poder público, porque tem que ter muita informação para você tratar de um dependente. Entendi. Aí você me falou que teve 12 internações, que foi aí que você começou a batalhar para vencer. Em que momento dessas 12, você começou mesmo lutar com mais força? E nessas internações, o que ela te ajudou? Porque você também falou sobre terapia, né? E o que ela te ajudou para vencer essa batalha? Nas internações, a ajuda que eu tive sempre foi a desintoxicação, porque aí você consegue pensar um pouco, eu conseguia parar um pouco, mas eu sempre falava assim, eu vou dar um tempo. E aí eu passava 15 dias, um mês, 2 semanas, e tentava voltar bebendo pouco, mas não conseguia, sempre voltava a beber muito mais. Nas internações, infelizmente, cada internação que eu tive, eu conheci uma nova droga, que é muito independente, tudo junto, você vai trocando ideia. Mas nas terapias que eu fiz depois das internações e durante as últimas internações, me ajudou muito porque eu aprendi a conhecer a dependência química. E, aliás, foi numa dessas terapias que foi que me ajudou a parar. Porque a terapeuta falou para mim, o meu maior problema, e o maior problema dos dependentes, ele acreditar que ele tem força para sair. Porque saber que é dependente, eu garanto que 90% sabe, embora a maioria negue. Mas a pessoa nega porque ela fala, se ela admitir que é dependente, ela tem que admitir que ela tem que fazer tratamento, que ela tem que parar. E como ela acha que não tem força para parar, então ela não admite nem que é. E foi numa terapia que uma terapeuta me disse, a Valéria. Eu falei para ela, Valéria, eu tenho muita vontade de parar, mas eu não tenho força. Ela falou assim, Amélia, você tem força, porque você faz um monte de esforço para usar as drogas. Só que esse esforço, você tem que fazer esforço para parar. Foi por isso que depois, muito tempo depois que eu tinha parado,
eu escrevi uns textos chamados de esforço positivo. Que o esforço que eu fazia, que o dependente faz para usar droga, é um esforço negativo. E o esforço para ele parar é um esforço positivo. Entendi. Que não é tão fácil, mas é possível. Entendi. Tá. E há quanto tempo você parou com a dependência química? A mais pesada, eu parei no dia 1º de dezembro de 94. Então faz 21 anos, ou vai fazer 21 anos. Mas eu continuei por 7 anos ainda fumando maconha. Porque a maconha ela ajuda a relaxar e eu achava que eu não conseguiria parar com as duas. E no lugar que eu fazia tratamento na época, no PROAD, eles tinham um programa de diminuição de danos, redução de danos. Que é assim, a pessoa para com a mais pesada, continua com a mais leve, para depois parar com a mais leve. Só que daí, durante esses 7 anos, eu passei a fumar muito mais do que eu fumava antes. E aí comecei nos últimos 2 anos da maconha, eu comecei a ter paranoias e vi que tinha que parar também. E aí eu parei, já tinha parado com cigarro comum, e aí isso foi em 2002. Em 2002, tá. Você está, então, desde 2002 limpo, né, na luta, porque é uma luta diária, né? É verdade. Então, eu queria, para você deixar, para nós entendermos um pouco essa sua relação, me fala como era a sua relação com seus pais antes da droga, durante a dependência química e após após a libertação dessa dependência química. Minha relação com meus pais antes da dependência química era muito boa. Tinha alguns problemas, assim, com meu pai, na questão que, assim, eu era adolescente. Adolescente normalmente tem alguns problemas. O pai quer que chegue às 10 horas da noite, a gente chega às 1 hora da manhã, a gente queria sair de casa às 10 horas. Esses problemas normais que tem adolescente e pai. Mas a relação, no geral, era muito boa. Durante a dependência, com o meu pai, foi muito difícil. Porque ele ficava muito envergonhado do fato de eu estar alcoólatra e ele não falava nada. Mas eu sabia que ele estava sentindo muito. Só uma única vez que ele chamou algumas pessoas da igreja para orar e me deu um abraço. Inclusive, eu tenho que falar que é o seguinte, eu fiquei durante muito tempo com raiva dele, com ódio dele, mas depois que eu parei e fiz as terapias, eu percebi que não era só o meu pai que pensava daquele jeito, naquela época, que professor jogador era vagabundo. Não era. E uma terapeuta me provou que meu pai fez aquilo porque ele me amava muito, eu era o filho predileto dele, eu era o primogênito. Então ele não queria que eu ficasse longe dele. Mas aí é que eu fui perceber, e hoje assim, eu tenho orgulho de ser filho dele, porque foi ele que me ensinou a ser honesto, foi ele que me ensinou a lutar por justiça, sempre. Entendi. Obrigado por você compartilhar conosco a sua história, essa sua caminhada. Que Deus te abençoe e deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu deixo é para os familiares, para o dependente principalmente. A maioria da gente fala que é difícil a gente não tem vontade, que é preciso ter só vontade. Mas a gente sabe, a gente que é dependente, a gente não acredita que tem força para parar. Mas tem sim. Existem muitas pessoas que já conseguiram parar porque em algum momento elas acreditaram que tinham força. Essa força pode ser uma força espiritual ou qualquer outra força que vocês acharem. Porque a gente faz muito esforço para usar a droga. E se a gente faz esforço para usar, a gente pode fazer esforço também para deixar. E para os familiares, procurem especialistas. Não vai nessas clínicas que não tem psicólogo e psiquiatra, porque isso é muito ruim. Tem que ser pessoas especialistas no assunto para ajudar a família e também o dependente. Ok, obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Muitas vezes nos pegamos na dificuldade e achamos que não conseguimos vencer. Mas veja a história do Almério, como ele venceu. Nisso eu convido a você agora, junto comigo, se unir em oração. Coloque no altar de São Miguel os seus pedidos e as suas intenções, que eu estarei junto contigo orando neste momento, pedindo que São Miguel derrame as bênçãos sobre você e a tua casa. Que as bênçãos de Deus desçam sobre nós, nos fortalecendo e nos guiando. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder,
precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Convido a você agora a pegar a sua água para juntos pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe esta água, que quem dela beber possa ser lavado com teu sangue e quem dela tocar possa ser a sua mão tocando e curando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando a este programa. Eu convido a você a entrar em nosso canal do YouTube, na TV Celebres, e viva e compartilhe este momento conosco. Que Deus te abençoe.